Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, eu sou o Willy Quandt e hoje estarei com vocês aqui na Rádio Lollapalooza para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Desejo que essa palavra faça sentido e seja relevante para a sua vida, sua família e sua fé. Melhorar, de mãos dadas podemos fazer um mundo melhor para viver. Deus quer todo mundo contente, criou tudo de bom para a gente construir. Tem gente morando apertado, tem gente vivendo brigado, e tem quem não sabe brincar, tem também quem só sabe mandar. Você também pode ajudar a vida, aqui vai melhorar. De mãos dadas podemos fazer um mundo melhor para viver. De mãos dadas podemos fazer melhor para viver. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, 2 Coríntios 5,19. Quando lemos em 2 Coríntios 5,19 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, sim, o mundo todo, os humanos, a sociedade e a natureza. Entendemos que na cruz de Cristo, Deus revelou o seu amor total, estabelecendo paz e justiça entre nós e Ele, entre nós e o nosso semelhante, e entre nós e a natureza, que é vítima inocente do pecado humano. Por isso, podemos deixar de agredir o planeta, mas defender todas as formas de vida e confiar que a criação cuidará de nós melhor que nós temos lidado com ela. E você, já descobriu maneiras de se reconciliar com toda a criação amada por Deus, reduzindo e compensando suas marcas de desperdício, poluição
e desamor? É bom ter uma família, morar com a família, viver com a família em todas as horas, compartilhando a amizade e o amor. É bom ter uma família, morar com a família, viver com a família em todas as horas, compartilhando a amizade e o amor. Ficar com a família é muito legal, pescar e jogar bola, festejar o Natal. É bom se divertir, mas é preciso lembrar, responsabilidade não pode faltar. É bom ter uma família, morar com a família, viver com a família em todas as horas, compartilhando a amizade e o amor. É bom ter uma família, morar com a família, viver com a família em todas as horas, compartilhando a amizade e o amor. Pra Deus a família é muito especial, e é bom saber que Ele nos livra do mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com Ele em nossa casa é muito melhor. É bom ter uma família, morar com a família, viver com a família em todas as horas, compartilhando a amizade e o amor. É bom ter uma família, morar com a família, viver com a família em todas as horas, compartilhando a amizade e o amor. Hoje quero falar a cada um de vocês sobre família de Jesus Cristo. Para isso, quero ler com vocês o texto que encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 3, os versículos 20 a 35. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a esse homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo.
Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus Cristo havia feito algumas curas. Havia chamado a atenção do povo, também chamou a atenção de algumas pessoas poderosas. Jesus escolheu 12 discípulos, pessoas que estariam com ele e que auxiliariam no trabalho de anunciar o reino de Deus entre as pessoas. Podemos ver em Jesus um ser muito relacional que busca, que convive, que congrega, que desafia as pessoas. E desse modo, muitas vezes, passava por algumas situações de embates com sua família, com seus discípulos, com os escribas e fariseus. Quando olhamos para a nossa passagem, percebemos que as discussões com a família e sobre quem é a família de Jesus emolduram a discussão com os escribas. Esses desceram de Jerusalém simplesmente para tirar algumas satisfações sobre aquilo que Jesus estava fazendo. O texto começa nos dizendo que Jesus Cristo foi para a sua casa e que uma grande multidão o acompanhou, tanta gente que foi impossível que todos os presentes pudessem comer. Diante disso, alguns familiares dele o foram buscar, pois achavam que estavam ficando maluco. O texto grego nos diz: e ouvindo isso, os parentes saíram para prender ele, pois diziam: perdeu o juízo. Esta é, com certeza, uma acusação muito dolorosa, ainda mais quando vemos que ela vem de quem deveria dar suporte a Jesus, por conhecê-lo mais profundamente. O texto não explicita quem são esses parentes. Contudo, como sempre, as maiores decepções vêm daqueles que estão mais próximos. Um segundo momento de nosso texto nos remete ao diálogo entre Jesus e os escribas. Vemos que a atenção de Jesus de volta para esse grupo de acusadores, nesse momento, de forma completa. Os mestres da lei discutiam e afirmavam que Jesus estava possesso por Beelzebu, o chefe dos demônios, e que com a permissão desse demônio é que expulsava os outros demônios. Percebemos nessa acusação um grau elevado de inocência ou má fé. Qualquer pessoa consegue perceber que existe uma enorme contradição dentro de tal afirmação. Não é preciso compreender da lógica aristotélica, nem mesmo ter assimilado a teoria dos conjuntos de Bertrand Russell para perceber que existe algo de irracional dentro da acusação feita pelos escribas. A resposta de Jesus se faz a partir de parábolas, pequenas histórias que possuem um caráter pedagógico simples, mas profundo. Uma nação que se divide e luta entre si será destruída. E tomando a família como exemplo, uma família que se divide, onde as pessoas arrumam brigas umas com as outras, acabará destruída. São afirmações contundentes e fortes que querem mostrar aos interlocutores a fraqueza existente no argumento que eles usavam para acusar Jesus. Como pode Satanás expulsar-se a si mesmo? Se o reino de Satanás se dividir, poderá ele subsistir? Claro que não. A lógica do dividir para compreender melhor e alcançar resultado somente alcança êxito no plano cartesiano. Na vida comum, do dia a dia, da família, de um país, no dia a dia de um reino, seja ele qual for, dividir significa inevitavelmente separação, brigas e aniquilação.
A afirmativa posterior de Jesus chama a atenção. Os pecados e as blasfêmias das pessoas podem ser perdoados. O único pecado que nunca será perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Assim, Jesus associa a blasfêmia a uma tradição judaica que diz que alguns pecados nunca poderão ser perdoados. Dentro desses estava o assassinato, a imoralidade, a blasfêmia contra a lei de Deus. Podemos perceber que Jesus assume aqui, de modo velado, ser o Filho de Deus, o próprio Deus na segunda pessoa da Trindade. Ao afirmar que Jesus estava possesso de um espírito imundo, os escribas blasfemaram contra o próprio Deus. Reconhecer em Jesus Cristo um doido ou alguém possesso é assumir uma postura que contraria a vontade de Deus. Não reconhecer que Jesus Cristo é o Messias é um insulto ao Espírito Santo e, por isso, é algo imperdoável e digno de condenação. Após essa discussão, Jesus retoma a questão da família. Quando chegam sua mãe e seus irmãos, eles mandam chamar Jesus. Eles não estavam com Jesus, talvez não o compreenderam ainda. Quiçá um dia compreendam. Nesse cenário, podemos perceber mais uma vez o clima de tensão no local. Jesus vai para fora e se achega para eles? Jesus espera que eles entendam? Que eles entrem? Após tamanha discussão com os escribas, eles estão ao lado de Jesus? Ou vieram por ter Jesus perdido o juízo, como vemos no versículo 21? A pergunta que Jesus é a mesma que muitas pessoas fazem hoje em dia. Quem é minha mãe e meus irmãos? Quem são os meus familiares? Será possível aqueles que deveriam estar próximos se afastarem e os que estavam afastados se tornarem mais próximos? Interessantemente, Jesus olha para a sua família. Por mais que a relação nem sempre seja como tão próximo quanto deveria, a mãe e os irmãos continuam sendo família. Como disse Adolf Pohl, na família, o ser humano vive de modo humano, porém podemos ver que a relação familiar muitas vezes precisa de definições e aceitação mais profundas para poder-se viver. A resposta de Jesus para a sua provocante pergunta é dada por ele mesmo. Olhando ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Assim podemos perceber que a verdadeira família de Jesus, da qual nós também fazemos parte, é a família de Deus. A família daqueles que fazem a vontade de Deus. Sem esse Pai, não existe comunhão verdadeira. Deste modo, podemos ver que existe um pano de fundo que ampara todo e qualquer agir, mesmo o de Jesus Cristo, que é Deus. A família, nela deve existir sustento nas dificuldades, ânimo mútuo, valorização. Quando isso ocorre, as batalhas mais centrais da vida tornam-se menos complexas. Podemos ver dois grandes ensinamentos nesse texto. Primeiro, quando duvidamos de Jesus Cristo e daquilo que ele faz por nós, estamos perdidos. E segundo, precisamos de alguém que nos conceda suporte para enfrentarmos as discussões e batalhas do dia a dia. Devemos responder a todos como Jesus fazia, com verdade, mas terno amor. Isso faz lembrar de um grande mandamento: ama o Senhor acima de todas as coisas, acima do conforto, acima das crises, acima do status quo, mas também ama os outros como você ama a si mesmo. Respeite, cuide, acolha e auxilie. Que possamos ser família de Jesus Cristo, todos irmãos,
para que juntos possamos levar a sua palavra e o seu perdão e a sua promessa de vida eterna a todos que precisam, mesmo que isso nos traga embates com a cultura vigente. Amém. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Aleluia. Escute a rádio Lollapalooza. Acesse o site lollapalooza.com.br. Baixe também o aplicativo para o Android, Lollapalooza. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Luteranos Pires. Siga também nossa página no Facebook, Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre nós para sempre. Amém. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará
abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor, porque você ouviu